Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui diretamente do Tearteiro, aqui em São Paulo, um evento que une arte e autismo. Então, um evento muito badalado, muitas palestras bacanas, muitos autistas, artistas expondo aqui, né, várias formas de se expressar. É muito bonito ver as famílias envolvidas, integradas, né? E eu tô aqui graças a duas patrocinadoras maravilhosas que possibilitaram, assim, essa integração. Segunda vez que eu estou aqui no evento, né, do Tearteiro, como podcast oficial. E eu fico muito feliz porque eu consigo proporcionar aqui muita informação gratuita e de qualidade para vocês, né? Que é o intuito desse canal, aproximar e democratizar um pouquinho o acesso, né? Porque a gente fica perdido aí na internet com esse mar de informações jogadas, difícil a gente peneirar, e que aqui possa ser um canal seguro, né, para vocês encontrarem. Então, inclusive, se você está nos assistindo e não deixou o seu joinha, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, que não custa nada, não é mesmo? E sobre o apoio, queria agradecer aqui o Direcional, a clínica da Tatiana Serra, que é uma psicóloga aqui de São Paulo, tá aqui envolvida ativamente no Tearteiro. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho da Tati. O Direcional é um centro de saúde em aba. É um espaço de aconchego, de abraço, daquele abraço gostoso que a gente recebe nos melhores momentos da nossa vida. Aqui a gente promove transformações das pessoas com neurodivergências e suas famílias, seja autismo ou outras condições do desenvolvimento. Aqui a gente acolhe, transforma e promove essa integração com a família e com a sociedade e com as pessoas que aqui também estão. Eu costumo dizer que a gente funciona como uma grande família, onde as famílias trazem as suas fragilidades, as suas fortalezas, e nós, enquanto profissionais, fazemos um misto de transformações para que eles saiam daqui mais empoderados, mais fortes e tenham uma participação plena na sociedade. E eu também quero agradecer o GIS, Ginásio de Integração Sensorial, da Renata Tosta, que é da minha terrinha de Rio Preto, que vem acompanhando aí o desenvolvimento do meu filho, que também deu uma força para que o Outspod estivesse aqui em São Paulo, no Tearteiro. Vamos dar uma olhadinha no GIS. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência. Após uma imersão realizada em 2019 nos Estados Unidos, com grandes referências da terapia ocupacional, me senti motivada a trazer um novo espaço de atendimento em formato de ginásio, que é o GIS. Algumas crianças podem apresentar dificuldades em desempenhar suas tarefas diárias, como usar garfo e faca para se alimentar, abotoar uma camisa, calibrar a força necessária para colorir, ficar sentado em uma cadeira na sala de aula, dentre outras que podem passar desapercebidas por falta de orientações ou informações. Essas crianças crescem sem ter um apoio e um suporte para se desenvolver de maneira completa. O GIS conta com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Equipamentos modernos, terapeutas treinados e capacitados para promover habilidades sensoriais, motoras, socioemocionais em crianças através do brincar. Entender a mente de uma criança neurodivergente pode ser associada a um mundo infinito de possibilidades. Com a metodologia certa, vemos que as dificuldades são oportunidades de aprender mais. GIS, potencializando o futuro do seu filho hoje. E é isso, pessoal. Ao longo aqui do nosso bate-papo, vai ficar passando aqui o QR Code para que vocês acessem, conheçam mais das clínicas, dessas profissionais, tá bem? E vamos ao nosso bate-papo de hoje, que tem tudo a ver com esse evento que a gente está aqui. Ele é a primeira vez que vem aqui no canal, né? Ele é psiquiatra da infância e da juventude. E a gente escolheu o tema, que inclusive ele vai conversar aqui hoje com o pessoal, é o tema da palestra dele, né? E eu achei muito interessante, porque traz uma perspectiva que as pessoas não se atentam sobre o papel do meio ambiente que está inserido, como enriquecer, né, esse ambiente através das artes, através do esporte,
para o desenvolvimento daquele indivíduo. Então, recebam com muito carinho o Dr. Caio Abujade. Uma salva de palmas, seja muito bem-vindo, doutor. Olá, gente, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco de tudo que a gente trabalha, de tudo que a gente estuda, né? Para benefício de a sua audiência, não é isso? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. A gente estava aqui, né, você dizendo, até quando eu fui mencionar aqui a chamadinha do canal, desse enriquecimento ambiental para o desenvolvimento cognitivo, e você me disse, né, não tem como separar, né, o desenvolvimento cognitivo do restante, até mesmo o desenvolvimento das células, e como seria importante pontuar isso, explicar para o pessoal, né? Então, pensando aí nesse tema, doutor, qual que seria esse papel de enriquecer esse meio ambiente? O que significa isso? Primeiro o conceito de desenvolvimento, e desenvolvimento cognitivo, e desenvolvimento de cérebro, ele tem se modificado e se ampliado de uma forma muito integralista, e eu acho isso tão bonito, né? A ciência está mostrando isso, né? Já tem trabalhos científicos mostrando a relação dos processos inflamatórios em seu movimento ótimo com o desenvolvimento de plasticidade e conectividade. Então, o sistema imunológico se relacionando diretamente com a plasticidade e com o desenvolvimento cognitivo propriamente dito. Mas vamos lá, nós somos, né, o nosso corpo, ele é uma máquina de processamento de informação, né? Tem informações que a gente já conhece, historicamente a gente já lida com elas, nossa família já sabe lidar com elas, e as nossas mães graciosamente e caridosamente passam essa tecnologia para a gente durante a gravidez, de como fazer a gestão dessas informações, porque a gente já está adaptado a elas. E outras informações a gente enfrenta pela primeira vez e a gente tem que se adaptar a elas. E essa adaptabilidade vai criando desenvolvimento, aprendizado, crescimento e evolução dos processos. Quando essas informações são mal processadas pelo nosso organismo, elas geram estresse, geram processos inflamatórios e desorganizam os sistemas. Quando elas são bem processadas, elas geram melhor adaptabilidade e desenvolvimento. Então, cuidar do corpo é importante, e o corpo dos indivíduos com autismo nasce com algumas atipias, né? Não é só no sistema nervoso, né? O sistema metabólico, o sistema imunológico, o sistema gastrointestinal, o sistema dermatológico, respiratório, urinário, osteomuscular. Até agora já tem trabalhos mostrando o tecido conjuntivo, que é aquele que fica embaixo da pele. Então a gente tem inúmeras alterações sistêmicas que precisam ser cuidadas para que esse choque de informação entre o ambiente e o organismo se modifiquem. Mas o tema que a gente vai falar hoje é um pouco mais de como a gente muda o ambiente. Até porque o ambiente é um dos responsáveis por você organizar os sistemas orgânicos também, né? E como o tema do evento é a arte, né? E o esporte tem essa coisa relacionada com a cultura e ele pode ser apresentado de uma forma muito artística. Vamos dar um exemplo, a capoeira é um esporte, né? E é muito artístico, né? Então, quantos esportes que a gente vê que envolvem música, Sim. como a ginástica rítmica, né? Sim. Então, como isso por muito tempo, né? Eu vejo que isso ficou meio fora dos congressos, fica meio fora do entendimento das pessoas e da vontade das pessoas de que os seus filhos acessem o esporte como uma entidade terapêutica. Sim. Os próprios planos de saúde não aceitam, às vezes, pagar, né, isso como se fosse uma terapia. Sim. Ou como se fosse um programa de treinamento propriamente dito. Só que os trabalhos científicos mostram coisas completamente diferentes. Eles mostram que a arte, há tanto as artes plásticas, as artes manuais, né, a música, a dança, o canto, aprender a fazer atividades musicais e o esporte são atividades imprescindíveis para o desenvolvimento de qualquer ser humano e não seria diferente para quem tem o espectro do autismo. E é muito interessante, né? Porque agora a ciência, não é que a ciência está começando a estudar isso, a ciência já estuda isso há séculos, né? E a gente já entende hoje, por exemplo, de 2020 para cá, já tem saído os trabalhos de como a arte influencia na epigenética de um indivíduo, né? O que é epigenética? É o ambiente organizando ou mexendo nos processos genéticos. Vamos lá, 2% da nossa genética
é aquelas marcas biológicas que a gente tem que são responsáveis pela funcionalidade do nosso organismo, marcas da história da humanidade. 98% são processos epigenéticos de adaptabilidade nossa e dos nossos familiares, de como a gente está se adaptando às mudanças que o ambiente vai se propondo para a gente todos os dias. E o grande problema é que grande parte dessas marcas epigenéticas, elas não estão muito disponíveis para a saúde. A gente tem marcado epigeneticamente ao longo das últimas centenas de anos, dos últimos 100 anos, a gente está mais envolvido com estressores, poluição, alteração de ciclos circadianos, Sim. estressores relacionais, alta ingesta de plástico, alta ingesta de orgânulos fosforados. E isso tem marcado a nossa epigenética com muito estresse. E a gente agora está aprendendo a ver quais marcas da epigenética são prejudiciais e quais marcas das epigenéticas são valorizadas, são boas, são saudáveis. E o mais interessante é que quando eles começaram a estudar como a arte e os esportes se impregnam na nossa genética, eles começaram a perceber que essa mudança que a arte gera nessa cognição, na forma como eu enxergo a estética do ambiente que eu estou envolvido, começa a promover uma sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar está ligado a você valorizar mudanças específicas da epigenética que favorecem estados biológicos onde eu sinto mais bem-estar, né? Quando você vai entrar no paradigma do autismo, o indivíduo com autismo ele está tão envolvido com comorbidades, com alterações sensoperceptivas, com problemas de relacionamento entre as próprias áreas do cérebro, que ele está num nível de sofrimento muito grande. Fica mergulhado naquelas sensações, aquela interação difícil com o mundo, né? Exatamente. E isso gera uma sensação de mal-estar. Uhum. E o que a gente está estudando é que ao longo do desenvolvimento, essa sensação de mal-estar, ela vai se estruturando em toda a biologia sistêmica do organismo. Isso é, a amígdala, que é a região que coordena as emoções e o cérebro social, ela ganha marcas estruturais que ficam depois difíceis de serem transformadas e mudadas. O hipocampo, que é uma região responsável por fazer memórias, ele fica contaminado com memórias de sofrimento e de angústia. O próprio córtex cerebral começa a neuroinflamar demais e vai gerando um distúrbio de neuromodulação estrutural secundário a isso. Então, quando eu começo a desenvolver o indivíduo desde pequeno nas habilidades artísticas, no esporte e na música, eles estão começando a ver que o oposto começa a acontecer. O indivíduo começa a criar marcas epigenéticas e de neurofuncionamento de bem-estar, né? E essas marcas não estão só sendo vistas no neurofuncionamento, elas estão sendo vistas eu sei que é um pouco complexo tentar ensinar isso para vocês, mas na gestão inteligente das células. A grosso modo, eu poderia fazer uma analogia assim, como se fossem... Porque quando a gente repete muito sensações, caminhos, né, conexões, é como se fossem formados, sei lá, tatuagens, aquela repetição. E é como se a gente diagramasse aqui tatuagens ou ruins ou então tatuagens boas, assim, essas marcas. É como se a gente conseguisse construir novos caminhos bons. A grosso modo dizendo. É muito interessante isso. É exatamente isso que acontece na epigenética. Eles falam que a epigenética ela pode ter muitas repetições ali. Genes que epigeneticamente estão marcados repetidamente, e eu começo a ter marcas repetitivas incluídas na minha epigenética. E quanto mais eu tiver isso, mais desestruturação da produção proteica eu tenho. Essa desestruturação não é um erro genético que vai aparecer numa avaliação genética. Eu tenho o meu DNA, ele vai se transformar em proteína, né, através daquela transcrição dos microRNAs. E eu tenho alguns RNAs que são gestores desses processos, que são chamados de microRNAs. E eu tenho determinados processos que vão modificando a gestão Então eu posso não ter erro genético,
mas a minha produção proteica não ser ótima. Então são 3 marcas: a forma como eu produzo essa proteína e o processo metabólico celular pelo qual isso acontece. Isso é a forma como a mitocôndria dispõe energia para isso acontecer. E o paciente com autismo, ele tem alteração no microRNA, ele tem alteração nessa epigenética sequenciada, que fica muito repetitiva, e ele tem alteração na mitocôndria. E a alteração no ribossomo e na arquitetura das células. Isso faz com que toda essa estrutura funcional não produza proteínas de uma forma ótima, gerando muito estresse celular, desde quando ele nasce. Então, quando eu vou expondo ele à arte, é como se eu reprogramasse tudo isso, a mitocôndria vai se organizando, esse sequenciamento de RNA, de DNA epigenético começa a não ficar tão repetitivo e esses microRNAs começam a se modificar. E isso já está sendo mostrado em ciência. Então, eles já estão conseguindo ver a mudança do microRNA de quem se expõe à arte, mesmo quem não é autista, certo? Então, você muda as células, você muda o funcionamento neurológico, você muda o funcionamento do sistema imunológico, que é um dos grandes responsáveis por fazer sinapse através da microglia, e você muda o metabolismo do indivíduo, né, as tendências metabólicas dele. Então, você vai mexer isso no padrão de sono, naquilo que a gente chama de ansiedade em autismo, porque esse modelo de ansiedade ainda não está bem definido, porque parece ele ser mais estrutural do que relacional ao ambiente. Então, aquilo que a gente chama de ansiedade no autismo, que é aquela excitação que ele tem, as reprogramações do triptofano, que vão gerar alteração no sistema de serotonina e de melatonina, e gera muita hiperexcitabilidade glutamatérgica. Então, tem muitas vias funcionais que estão alteradas nos autismos que começam a ser harmonizadas pelo processo da exposição à arte, aos esportes. É isso que a gente vai mostrar um pouquinho na aula hoje. Que fantástico interessante. isso. Eu acho um pouco fantástico, um pouco desesperador, quando eu me dou conta, assim, que, da complexidade do autismo. É muito complexo. O Meu corpo Deus. humano é complexo, né? A gente que nossa. tenta simplificar as coisas, né? Exato, assim, a gente tenta simplificar para conseguir entender, assim, né? Mas olha quantas coisas são envolvidas nesse funcionamento, no caso desse mau funcionamento, né? É uma engrenagem que não funciona, então, de fato, são muitas coisas afetadas a partir daí, né? Dessa coisa mal encaixada. Então, são muitas ramificações. E, de fato, faz todo sentido a gente pensando num neurodesenvolvimento atípico. Pensa, a partir daí, quantas Nuances existem, né? Exato, né? Porque o neuro, né? A célula neuronal, os sistemas neuronais são só as células mais sensíveis do corpo. Então, as que mais mostram sintomas. Então, isso não significa que eu não tenho alteração nas outras, só porque eu não estou vendo muito. A gente está entendendo hoje que não adianta só você... Assim, as minúcias para o espectro do autismo. Enriquecer o ambiente do autismo começa por você cuidar do sono. Porque é durante o sono que eu aprendo, que eu me desenvolvo. Começa por você cuidar das atividades de autocuidado, de higiene, de alimentação. Não é só fazer atividade física, mas que horas você vai fazer. Não é só fazer terapia, mas que horas você vai fazer. Então, assim, você precisa ter uma responsabilidade, assim, um carinho muito grande em olhar para os indivíduos com autismo. Tudo aquilo que é importante para o ser humano, para o autista, é indispensável, sabe? É emocionante mesmo como a gente tem que voltar assim para aquelas coisas muito básicas da vida, para que eles sofram menos, né? Porque aquilo que a gente sofre, a gente quando transpõe isso para o espectro do autismo, eles estão sofrendo muito mais que a gente, às vezes, por não estar tomando água. Entendeu? É muito desafiador, né? É. Eu fico emocionada mesmo, porque eu falo, quando eu penso no meu filho, eu falo para ele: filho, eu tenho tanto orgulho de você, que é tão pequenininho e tão guerreirinho, porque na verdade a gente vê esses indivíduos, é uma luta todos os dias, é uma luta contra o próprio corpinho, né? Assim, é um existir difícil, não é? Mas eu acho assim, ó, eu recebo muitas mães que estão nesses sentimentos que você está, mas eu valorizo a família e as mães. Porque a vitória do indivíduo com autismo é em nascer.
é muito bonito eles terem nascido. E essa vitória é a vitória de uma mãe e de um filho, na gravidez. Essas reprogramações que mexem nos corpos deles, não estão mexendo só nos corpos deles, estão mexendo nos corpos das mães. E as mães lutaram muito para que eles nascessem biologicamente. Porque hoje as gravidezes estão tão reprogramadas, estão tão inflamadas, que as gravidezes estão praticamente incompatíveis com a vida. Está vendo a quantidade de gravidezes que não estão chegando ao fim, né? E isso está acontecendo por causa dessas reprogramações neurobiológicas que a gente está tendo, porque o mundo mudou demais, entendeu? E as mães têm vencido ao nascer. O amor vence ao nascer, porque esse contato afetivo que agora a gente está podendo estudar o que a arte faz, o que um ambiente natural faz, o que o amor faz, o que esse contato, ele dá vida e ele estabiliza sistemas orgânicos. E a gente provou isso cientificamente. Então, é hora... Antes a gente falava assim, não, vamos se relacionar bem, vamos criar ambientes naturais, vamos organizar a vida. E era uma coisa muito empírica, era muito da boca para fora, era uma coisa muito superficial, assim, a gente não sabia o quanto... Então, as mães falavam, não, eu tenho que colocar em terapia, eu preciso, né? E hoje a gente está vendo que neurobiologicamente as terapias são importantes, Sim. sem sombra de dúvida, mas se não houver um terapeuta que faça contato afetivo com essa família, se não houver um terapeuta que se relacione intimamente com essa criança, que não dê intimidade, confiança, que eles não façam um programa relacional bem íntimo, esse movimento não vai acontecer de forma tão eficiente. Então, a gente está aprendendo o quanto o amor e os relacionamentos são muito importantes para enriquecer o ambiente de desenvolvimento. Porque senão a gente fica muito superficial. Sim. Né? Eu tenho ali um indivíduo se desenvolvendo na arte, no esporte, mas quem está desenvolvendo isso com ele? Quem é esse profissional? Qual é o interesse desse profissional? Será que esse profissional está bem? Será que essa família e esse profissional estão se relacionando bem? Eu ia Tudo dizer, isso é essa importante. família, né? Porque geralmente nessa família, se você tem ali uma criança autista, provavelmente ali naquele núcleo familiar você tem outros CIDs envolvidos ali, ainda que não seja um outro autista, mas eu falo, geralmente são famílias que estão disfuncionais, né? Por N motivos. Mas o mundo está Tá disfuncional. disfuncional, Você né? tem escolas disfuncionais, professores... Depois de uma pandemia, os professores trabalhando como eles estão trabalhando, eles estão todos com CIDs. Todos com CID. Todo mundo tem um CID para chamar de seu. Exatamente. Os terapeutas também. Sobrecarregados, sobrecarregados, todo mundo, né? Os médicos. No limite. Então, assim, é uma sociedade cheia de CIDs. Então, como é que eu enriqueço o ambiente? Vamos cuidar de todo mundo. A gente tem que começar a olhar as pessoas que até inclusive estão cuidando da gente, elas também precisam de cuidado, elas também precisam de empatia, elas estão sem dormir, elas estão com familiares delas falecendo. O índice de doenças crônicas, problemas de saúde. Eu estou cercado de profissionais, porque a gente tem clínicas, a gente tem... É todo mundo sofrendo, né? Médicos, os médicos... Muitos médicos que eu conheço que encaminham o paciente indo para UTI. Assim, o que aconteceu? Eu quero dizer, não, está com câncer, não, foi para UTI, esse daqui não sei o que, problema autoimune. Está todo mundo enfrentando um monte de coisa. Então, é um momento muito delicado do ambiente que a gente está querendo enriquecer, entendeu? Você sabe que eu estava vendo esses dias uma reportagem, daqui a pouco eu vou lembrar com quem que foi dizendo, que essa nossa geração dos 40, 50 anos, e ele chamava de... geração sanduíche, que é a primeira geração em que está cuidando dos pais, cuidando dos filhos e também dos netos, que é a primeira geração que acumulou cuidado de mais outras 3 gerações. É isso aí. E que então tem, assim, familiares que às vezes estão deixando o emprego porque tem que cuidar do pai que está adoentado, ou mudando de cidade porque tá indo atrás da mãe, ou então tá assumindo a avó, assumindo o neto, né? E todo mundo muito sobrecarregado, assim. E além de todas as tensões, esse mundo moderno, né? Com todas essas ansiedades, essas urgências e tal. E que então, mas que historicamente é a primeira geração que acumulou essa quantidade de gerações juntas, assim, para cuidar. Nós estamos vivendo mais.
essas reprogramações epigenéticas, quando a gente passa por tragédias do tipo guerras mundiais, fome, imigrações, e todos os nossos familiares passaram por isso. Nós somos brasileiros, então todo mundo é descendente de imigrante, né? Ou migrante ou imigrante, né? Então pessoas que passam... Para você migrar de um lugar para o outro é porque você está sofrendo, Sim, né? Vamos dizer assim. sim. Então, essas reprogramações epigenéticas, elas vão marcar as gestações da terceira geração. Então, o filho nasce com uma marca que, quando ele engravida, ele muda a genética do neto. Então, você tem netos reprogramados de avós que sofreram muito. Então, nossa geração realmente ela ficou no meio dessas reprogramações. Parte de nós já somos um pouco reprogramados, por isso muitos CIDs, né? Mas é um momento um pouco apocalíptico, assim, no sentido de que há muito sofrimento, né? Então, é hora de a gente parar um pouco. O paradigma, assim, as pessoas precisam se divertir, precisam ter prazer, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o prazer também cansa. Sim, sim. Também adoece. Sim. Então, a gente precisa se cuidar. O prazer é viver o dia, é se alimentar em família, curtir um bom relacionamento, ter tempo um para o outro. A gente tem que tomar cuidado, porque os prazeres, eles estão agora na ponta de um dedo. Isso. Né? A gente precisa aprender. E o que acontece na internet, e o que acontece nas redes são extremamente importantes. A gente aprende muito também lá. Vide o podcast, né? Mas nós temos que aprender a se organizar. Isso, sim. Eu acho que essa é a palavra principal. E o autismo veio... Organizar-se é enriquecer o ambiente. E o autismo veio um pouco de chutando o balde das nossas desorganizações. Lá no nosso grupo de pesquisa, na UF, a gente estuda na biologia e a gente estuda correlacionando os sistemas orgânicos com os ecossistemas. E a gente coloca o autismo num modelo que a gente chama... onde ele é o indivíduo que a gente chama de bioindicador. O que é o bioindicador? Quando você tem um ecossistema, qualquer um ecossistema na Terra, e você provoca um estresse nesse ecossistema e você muda esse ecossistema de alguma forma, a primeira espécie a se modificar é a mais sensível de todas. Tá? Essa espécie, ela sofre primeiro. Então, ela vai dar os sinais de que aquele sistema inteiro vai mudar. Tá. Então, o autista é esse indivíduo. Então, na sala de aula, quando o indivíduo com autismo está sofrendo, a sala de aula inteira está sofrendo, só que ele é o primeiro a mostrar. Tá. Numa família, quando o indivíduo autista está sofrendo, a família inteira está sofrendo, só que ele é o primeiro a mostrar, porque ele é o mais sensível. Então, o autismo, ele é um termômetro social, tá? Tudo que a gente chama de sintomas de autismo hoje, só para você ter uma ideia, todos os sintomas de autismo hoje, pode pegar a lista de sintomas inteiro, todos eles são marcadores de estresse. Não são sintomas de autismo, são sintomas de estresse. Se você entrar num estresse extremo, você vai fazer estereotipia, você vai fazer comportamento repetitivo, você vai alterar sua linguagem, você vai alterar sua organização psíquica, você vai ficar irritada e vai ter déficits de funções executivas, como déficit de atenção e tudo isso, alteração de memória. Tudo que um autista tem, todos nós podemos ter como estamos em alto padrão de estresse. Quando a gente começou a avaliar o padrão de estresse dos autismos, até com exames que avaliam o perfil imunológico de neuroinflamação, a gente vê que pacientes com autismo que estão bem, às vezes estão neuroinflamados como alguém está numa UTI, em coma. Só para você ter uma ideia. Eles parece bem. A família fala assim, não, meu filho está ótimo, ele não fica doente, está todo muito bem. Aí quando você vai fazer a neuroinflamação dele, ele está tão inflamado quanto alguém que está em coma na UTI. Quer dizer, a gente não tem parâmetro para medir o quanto de estresse que o indivíduo com autismo está tendo. E na hora que você vai ver o estresse dele, na realidade o estresse é responsável pelos sintomas. Quando você vai aliviando todas as comorbidades que aquele autismo vai tendo, e ele vai saindo um pouco daquele autismo mais disfuncional, que são os graus mais elevados, ele vai tendenciando para altas habilidades. Na realidade, ele tem altas habilidades, mas ele está tão estressado desde quando que ele nasceu que ele não consegue manifestar. Lógico que tirando os quadros onde eu tenho mais erros genéticos, erros estruturais, onde eu tenho marcas de alteração estrutural mais evidentes.
Mas na maior parte das vezes, que é quase 70% dos quadros, é aquela célula que está desorganizada, tamanho nível de estresse. E na realidade a busca de gestão para o desenvolvimento, né, ou de enriquecimento do ambiente, é como eu alivio o estresse desse indivíduo para que esses sintomas vão embora e ele comece a manifestar aquilo que ele realmente é. Tá entendendo? Então essa é o paradigma que a gente vive hoje. Só que a gente vai começar isso pelo básico. A gente fica buscando, às vezes, coisas muito mirabolantes, mas eu gasto as minhas primeiras consultas no consultório médico para ensinar o indivíduo a tomar água, ensinar o indivíduo a dormir. O indivíduo não, a família, né? A família. A se alimentar com os nutricionistas, né? Fazer atividade física, tomar sol. As pessoas não tomam mais sol. Não toma. É igual meu marido, um vampiro. Aí você tá falando assim, a pessoa, não, tá bem, isso, tá ótimo. Eu olho lá meu marido, ele tá branco com papel, faz 80 dias que ele não vê o sol. Psoríase inteira atacada, cheio de dermatite, sem dormir faz 2 anos. Não, tô bem. Tá ótimo, tá incrível, imagina. O corpo de 80 anos, assim, defendendo, tô ótimo. É desse exatamente jeito. isso. Exatamente Aí isso. quando a gente vai falar Ele do é paciente autista, com meu autismo, marido. quando a gente vai falar do indivíduo com autismo, é exatamente isso. Fala assim, não, mas seu filho está muito mal, tá vendo? Ele está pálido, ele está com olheiras, ele está com vasculite, está com inflamação na pele, na Tudo. garganta, rinite. Tá. Ah, não, isso não precisa, isso não se preocupa com isso. Não, eu também sou assim. É Os assim. pais falam assim, eu também Eu sou sou assim, não desde precisa se sempre, preocupar. sempre fui assim, Sempre né? foi assim, isso não tem problema. Sedentário, tô lá no quarto escuro, só no computador, trabalhando feito um louco. Eu também não durmo. Não durmo, nunca dormi. E tudo bem, é Isso é vida normal, normal, nunca dormi. Eu também não como bem e tô inteiro atacado de dermatite, psoríase. Tipo assim, né? Não, a vida não é assim, a vida? Tipo assim, dá pra ser diferente disso? Não conheço nada fora disso. Esse é o meu normal. Tô ótimo. E aí, por isso que quando você vai chegar para o indivíduo e falar assim, olha, vamos encaminhar vocês, essa família, né, vamos dizer assim, ou essa criança, para fazer atividades artísticas, atividade com música, uma yoga. A pessoa fala, não, mas eu não tenho tempo para fazer isso. É. Eu não tenho tempo para fazer isso. Não, É. isso faz parte, né? Isso é muito importante. Isso é seu lazer, tá? É. Não, meu lazer é ficar no Netflix até 11 horas da noite, porque eu também preciso de um tempo para mim, né? Quando você está no Netflix até 11 da noite, o seu cérebro está trabalhando 6 vezes mais do que quando você está na arte. Então, você está estressando apesar de ter prazer. Então, não é que a gente não deve ver o Netflix, mas tem que tomar cuidado, porque o que vai te trazer benefício, né? Então, qual é o tempo que você vai ter para ficar no seu Netflix? Você vai fazer isso todos os dias? Ou você vai fazer isso uma vez por semana para te dar um prazer, e depois você vai ter outros prazeres que vão te desenvolver nas artes de sentir o ambiente, né? Essa forma estética, que eles estão vendo que quando você amplia a sua habilidade senso-perceptiva de enxergar a estética, você muda toda a sua capacidade de sentir os ambientes naturais. E sentindo melhor os ambientes naturais, você organiza melhor sua epigenética. E aí você se reorganiza psicologicamente, mentalmente e fisiologicamente. Então, é hora do ser humano se olhar mesmo e se perguntar, como que eu volto para o meu estado natural? Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, eu acho que a adesão da família quando é para as crianças deve ser maior do que quando você depende de adolescentes e adultos. Adolescentes talvez, não sei, mas adultos é mais difícil, não é? Eu acho que a família, ela é uma unidade muito importante. A família, ela, assim, é uma coisa que se perdeu também. A gente não convive mais em família. A gente às vezes até tá junto, mas não tá junto. As pessoas não convivem. É isso que você falou. Um fica lá no computador, outro fica... A casa parece que é subdividida. Parece que as pessoas são como roommates, né? Cada um tá na sua. E isso... Aí as crianças começam a aprender a viver assim, né? Quando por exemplo, eu vou desenvolver minha habilidade de percepção estética para um ambiente, e a maior habilidade que eu ganho, comprovado cientificamente, é nas minhas habilidades sociais. Só que aí eu não me relaciono, aí eu acho que aquilo não é importante, porque se eu estou ganhando melhorando as minhas funções sociais, só que eu não estou me socializando, eu percebo que aquilo não é importante, entendeu? Então, realmente a gente precisa voltar a se relacionar, voltar a curtir o outro, voltar a sentir o prazer que eu tenho de ficar com o outro, valorizar coisas que parecem pequenas, mas são muito importantes. A base. Tem um termo científico que eles estão estudando,
sobre a forma como eu me relaciono com as pessoas. E eles estão chamando de feeling hard. Feeling hard. Feeling hard é quando eu tô com alguém e eu Endurecido, tá? não, eu sinto o outro forte. Hard de força, assim. É como se eu posso sentir você enquanto eu tô me relacionando contigo superficialmente. Eu fico aqui na minha, você na sua, a tudo gente bem. fica polite, educado, eu respondo direito, você responde direito, mas a gente não Não se aprofunda, não, assim, não cria um vínculo. não cria essa intimidade de eu olhar para você, olhar nos seus olhos e sentir como você se sente, você sentir como eu me sinto, eu começar a me convalescer até Não se conecta. com o abstrato que tem por trás de você, né? Então, às vezes, a pessoa fala muito por um olhar. Eu estou conversando com você, às vezes você está sorrindo, mas por trás você está triste. E eu sinto que você está triste. Eu posso te dar um conforto, eu posso te dar um abraço. Então, esse feeling hard é essa forma com que as pessoas estão começando eles estão cientificamente estudando a diferença de quem se relaciona profundamente um com o outro e de quem se relaciona superficialmente. Tá. Então, essas sensações estéticas que a gente vai desenvolvendo na arte permitem com que a gente ganhe mais habilidade desse feeling hard, Olha. entendeu? Com que eu me envolva mais. Então, você vai ver os artistas, eles têm muita sofrência, né? Sim, são profundos, eles Eles são são passionais. Eles são exatamente, eles se Eles aprofundam. sentem a arte, eles... E na hora que eles vão se relacionar com as pessoas, eles são pessoas ótimas de você se relacionar. Mas se você magoar ele, nossa, ele sofre muito, né? Van Gogh São arrancou a orelha abertos. por causa de uma namorada, né? Vamos dizer assim. Então, é isso que a arte te dá, essa possibilidade de fazer esse feeling hard de uma forma mais profunda, Tá. entendeu? E o autista, ele já é extremamente sensível à estética do ambiente, só que desorganizado. Ah, Então, a arte organizaria esse processo nele. Muitos dos autistas, a maioria dos autistas não olham nos olhos, não é porque eles têm dificuldade no olhar, é porque eles têm alta sensibilidade social. Então, eles sim, olham é para você, desconfortável, né? eles sentem profundamente o que você está sentindo, eles não sabem o que fazer com aquela E é desconfortável. sensação Todos dizem isso, do desconforto. E e eles desviam o Sim. olhar. Então, Uhum. eles têm um desvio do olhar voluntário porque eles estão incomodados isso, desconforto. com tanta sensação que eles têm que eles não sabem organizar. E a arte é maravilhosa para desenvolver isso. O teatro, por exemplo, você vai desenvolver essas habilidades sociais e eles vão olhar muito mais, eles vão se relacionar muito mais. Eu já peguei alguns casos em que o indivíduo, sem querer, porque ele já é adulto, sem querer porque nunca fez terapia, né? Ele saiu de um autismo grau 2 para altas habilidades sociais, cientista político e dá aula para político de como se relacionar. Autista. Tá? Meu Deus, Então, que assim, aleatório, assim, né? Foi assim. ele percebeu que ele tinha essas dificuldades, percebeu que tinha esse problema e ele foi se treinando socialmente para chegar até esse ponto e ele se tornou um dos Caramba. grandes treinadores de cérebro social para quem não é autista. Tá? Então é maravilhoso a capacidade Olha que um só, autista tem. Eu tenho uma grande amiga, Dani Freitas, que é autista e é analista do comportamento, enfim. E ela me contou uma história que ela sempre foi treinada pela mãe dela, ela teve o diagnóstico dela com uns 14 anos, 13, por aí. E a mãe dela falava para ela mirar no meio da testa, para facilitar. E que daí teve um dia que ela falou, não, vou olhar nos olhos hoje. E aí ela se esforçou tanto que ela desmaiou. Aí eu disse, que? Ela, nossa, foi me dando um negócio, aquilo, fui passando mal, desmaiei. Eu falei, não acredito, me deu uma crise de riso, assim. E ela falou assim, é verdade, eu não sei te explicar. Eu falei, meu Deus do céu, de tamanho... de desconforto mesmo, isso, assim, isso exigiu tanto dela, né, enfim, foi um negócio que me chocou, falei, meu, como que pode isso custar tanto, assim, né, pra pessoa, mas é interessante, o meu marido, não, pra ele é bem difícil, bem difícil mesmo, olhar nos olhos. Nunca foi treinado também para isso, não foi algo que ele praticou, né? Hoje ele entende, ele tenta se policiar minimamente, mas o meu filho, como a gente teve diagnóstico precoce, então foi uma habilidade que foi naturalmente mais, assim, trabalhada, então ele faz,
com muito mais facilidade, assim, com bem menos desconforto que meu marido, mas é algo que eu tô sempre ajudando ele a fazer também, sabe? Que eu tô sempre direcionando, assim, não é instintivo para ele. Chegar e falar e olhar, então, é de manter. Ele olha, mas sempre furtivo, assim, né, pra pessoas estranhas. Agora você já sabe que se você se empenhar nos treinamentos das artes... Das artes. Meu filho faz esportes. É. Meu filho faz Kung Fu e faz judô. E ele Ajuda gosta muito. bastante, desde os 4 aninhos e meio, por aí. Ele faz, tem ajudado bastante pra ele em tudo, assim. Os esportes pra ele foram tudo. E as artes marciais, elas têm um fundo muito artístico, de uma arte oriental, né? O Kung Fu muito, porque é uma dança, é uma É uma performance dança, é uma mesmo. Então, performance. cada kati que a gente fala, ele é uma sequência de golpes e de movimento. Então, conforme você vai avançando, aumenta a sequência de... É uma dança mesmo. E você segue um modelo natural, porque no kati você imita um animal. Cada kati Isso, representa um animal. uma habilidade de um animal. De um animal. É bem... fantástico. Eu tenho muito sucesso com pacientes que fazem Kung Fu. Nossa, ele gosta... Eu nem imaginava que ele fosse gostar tanto, porque o Shifu, que é o mestre dele lá, é bem rígido, assim, sabe? Eu precisei fazer Kung Fu com ele no começo pra ficar como modelo, né? Pra dar um modelo e o suporte pra ele. Mas não é a minha, não, fazer Kung Fu. Mas eu acho ele muito fofo fazendo, enfim. É maravilhoso. E pra ele foi ótimo. Agora ele tem se interessado mais por pintar, por desenhar. E eu até pensei em fazer um curso de desenho para poder incentivá-lo. Acho que ele ainda não está pronto para mais um compromisso, mas eu pensei em fazer para esporadicamente, de repente, ajudá-lo como brincadeiras em casa. E aí, se ele se interessasse mais, de repente eu pudesse incentivá-lo, enfim. Deixa eu pensar desses tempos. Quando você for treiná-lo, coloca a música junto. Faz toda a diferença para eles. Abre canais maravilhosos. E organiza o relacionamento dele com o papel, com a tinta, com o quadro, com a cor. Ai, boa dica. Boa dica. Doutor, eu queria muito agradecer o nosso bate-papo. Foi muito gostoso estar aqui para conversar com você. Foi maravilhoso. Um prazer te conhecer aqui pessoalmente. Eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição. Obrigada, viu? E vocês que estão aí nos assistindo, se não se inscreveu no canal, já se inscreva, já dá essa bolinha que não custa nada nessa vida, minha gente. E fiquem ligadinhos pro próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.